No composto do egrégio plenário, com a proteção de Deus, eu declaro aberto esta sessão ordinária do dia 10 de dezembro, de 2013, cumprimentando os meus insignes pares e doutor procurador, eminentes advogados e assistentes aqui presentes, nossos servidores da casa, e com os votos de que tenhamos uma excelente semana e que começa já a reinar desde então o espírito natalino e que a paz reine entre todos. Submeto a apreciação à ata número 8.097, da qual todos já têm conhecimento do conteúdo, que é encaminhado via e-mail. Se não houver manifestação para qualquer retificação, eu declaro aprovada. Anuncio que será adiado para a próxima sessão do dia 12, a pedido do próprio relator, doutor José Luiz Brazac, o processo 1 da pauta, que é 50.192 de 2012, recurso eleitoral, representação de conduta vedada, agente público de Barra do Garça, recorrente Deriane Gouveia de Oliveira e recorrido do Ministério Público. O 2 da pauta, também representação, é o processo 66.343 de 2011, representação de propaganda eleitoral extemporânea, recorrente Camila Navelaico, ME, recorrido do Ministério Público. O 23 da pauta, o processo 21.881 de 2012, representação de captação ilícita de sufrágio, conduta vedada a agente público, recorrente Lírio Laustencharger, Neuri Carlos Frederic Sec, Carla Lautencharger e recorrente recorrido coligação Nova Mutum de Cara Nova. Também o 24 da pauta é o processo 21.796 de 2012, recurso eleitoral, representação de conduta vedada a agente público, captação ilícita do sufrágio, também de Nova Mutum. Recorrente ao Lírio, Neuri Carlos, Carla e a coligação recorrida, o recorrido aqui é a coligação Nova Mutum de Cara Nova. Então, esses já pautado para a próxima sessão do dia 12 do 12. Então, atendendo pedido de preferência com sustentação oral, é o 21 da pauta, é recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador de Pedra Preta, 46ª Zona Eleitoral, recorrente Fábio Trindade, recorrido do Ministério Público Eleitoral, a relatoria do doutor Pedro Francisco da Silva, a quem concedo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Só aguardando. Não estou tentando. Qual é o número, senhor presidente? Por gentileza, é o 35282? É isso. 35.282. Obrigado. Recurso eleitoral interposto por Fábio Trindade, candidato ao cargo de vereador em Pedra Preta, eleição 2012, contra a sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, uma vez que não houve comprovação de quem era o titular de veículo automotor doado ou cedido ao candidato. O recorrente
busca esclarecer a irregularidade apontada no relatório técnico final, afirmando que o vício constatado não possui o condão de desaprovar as contas. Sustenta que restou provado que o carro era de titularidade do senhor Uitalo da Silva Santos, que alienou o veículo ao doador de campanha, o senhor Valber Queiroz Moraes Filho. Postula o provimento para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso com aprovação com ressalva das contas em análise. Esse é o relatório. Concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Bom dia. Gostaria de cumprimentar esta corte na pessoa do seu presidente, Juvenal Pereira da Silva, cumprimentar o Procurador Regional Eleitoral, os servidores desta casa e os ilustres advogados presentes na sessão. Friso que é uma honra estar aqui defendendo os interesses do meu cliente junto a essa egrégia corte. Como bem lançado no brilhante relatório, trata-se de recurso eleitoral que visa reformar a sentença que reprovou as contas do candidato a vereador do município de Pedra Preta, Fábio Trindade, ora recorrente. A nobre juíza da instância de piso, distante do rotineiro acerto, entendeu por bem reprovar as contas do recorrente, pois entendeu que houve doação de veículo que não constava do acervo patrimonial do doador, em desconformidade com o que prescreve o artigo 23, parágrafo único, da Resolução 23.376 do Tribunal Superior Eleitoral. Com a interposição do recurso, o Procurador Regional Eleitoral emitiu valioso parecer e opinou pela procedência parcial do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, pois entendeu que a falha não comprometeu a fiscalização nem a regularidade do balanço contábil. Isto entendo que me cumpria relatar. Ora, excelências, com a devida vênia dos que têm entendimento contrário, a reforma da decisão é medida que se impõe. Primeiro, conforme pode-se depreender das folhas 79 e 76 do processo, o veículo doado pertencia sim ao patrimônio do senhor Valber Queiroz Moraes Filho, autor da doação. Isso porque, salvo melhor juízo, entendo que a transferência do veículo não se formaliza apenas com a transferência junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. E conforme se depreende das folhas 76, existe documento, declaração que conforma de forma tranquila que o veículo foi alienado para a pessoa do doador antes das eleições. Dessa forma, o veículo pertencia sim ao doador, fazia parte do seu patrimônio. Dessa forma, não há irregularidade na prestação de contas. Nesse sentido, ou seja, a flexibilização da comprovação da propriedade por outros documentos, já se manifestou vários tribunais cujas emendas estão transcritas nos memoriais entregues a Vossas Excelências. Porém, mesmo se tal argumento não for acatado por Vossas Excelências, entendo que a doação que não constitui patrimônio do doador, se for de pouca monta, como é do caso de Gintela, não há falha grave o suficiente para macular a lisura da prestação de contas e ensejar a sua reprovação, como bem pautado pelo douto Procurador Regional Eleitoral. Frisa-se que vigem no ordenamento jurídico pátrio os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser aplicados no caso em comento, principalmente porque ainda vigora eterna celeuma jurídica se a aprovação das contas é condição de elegibilidade, se é condição para oferir a quitação eleitoral. Dessa forma, se as contas do recorrente forem reprovadas, ele pode não conseguir a quitação eleitoral e não conseguir o registro, né? E algo que não nos parece razoável nem proporcional. Esse também, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade já são festejados pelos nossos tribunais, conforme consta das emendas também anexadas aos memoriais. Dessa forma, por tudo que foi exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença de piso e aprovar as contas do recorrente, ou, no mínimo, que as mesmas sejam aprovadas com ressalvas. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao eminente advogado e concedo a palavra ao doutor procurador. Mantenha o para a parecer. manifestação. Mantido, portanto, o parecer, retorna a palavra ao eminente relator. Começo transcrevendo em meu voto o artigo 30 da Lei Eleitoral, da Lei 9.504, com a redação 12.034, que trata do tema, e prossigo. No caso em exame, o relatório conclusivo apontou apenas uma irregularidade subsistente na prestação de contas do recorrente, qual seja a falha de comprovação de que a pessoa jurídica indicada na prestação de contas é, de fato, o proprietário do veículo automotor utilizado, seção de uso, na campanha do recorrente. Entendo, nesse caso, que é muito severa a sentença de desaprovação das contas, e explico o motivo. O veículo utilizado pelo candidato está registrado no Departamento Nacional de Trânsito em nome de terceiro, o senhor Uitalo da Silva Santos. Apesar disso, existe nos autos uma declaração do senhor Uitalo no sentido de ter vendido o referido veículo em favor do doador apontado, o senhor Valber Queiroz Moraes Filho, consoante documentação de folha 76 dos autos, antes da sentença. Assim, embora não tenha havido a transferência formal do automóvel, há indícios de que o bem utilizado pelo recorrente, cedido pelo senhor Valber, termo de cessão está nos autos, era de fato de propriedade deste, numa presunção relativa que pode ser aceita em juízo. Mesmo que se entenda que não houve a efetiva comprovação da titularidade do bem pelo doador, essa irregularidade disposta no artigo 23, parágrafo único da resolução do TSE que cuida do assunto, é de pequena monta e não compromete a fiscalização e regularidade do balanço contábil do candidato, como bem apontado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, que transcrevo a sua frase: as doações encontram-se devidamente declaradas com a emissão dos respectivos recibos eleitorais. Em vista da persistência de uma única irregularidade de menor importância, a desaprovação das contas se mostra desproporcional. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas prestadas pelo candidato Fábio Trindade referente às eleições de 2012. É como voto. O voto do doutor Agamenon. De acordo. Embargadora Maria Helena. De acordo. Doutor Francisco Alexandre. De acordo. Doutor José Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel Franco. De acordo. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar, com ressalva, as contas de campanha do recorrente nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, o processo 4.702/2013, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato ao cargo de vereador de querência, recorrente Cleusa Moro Vatti. Doutor Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto por Cleusa Moura Vatti, candidata ao cargo de vereador em querência nas eleições de 2012, contra a sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ante a irregularidade de emissão de recibo eleitoral referente a serviço de produção de programa de rádio feito pela Televídeo Comunicação, objeto de doação estimada em dinheiro à candidata. A recorrente alega que a ausência do mencionado recibo caracteriza apenas irregularidade formal, postulando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Colho o doutor parecer. Eu vou manter o parecer porque aqui eu não consegui verificar agora quanto que seria sido o valor dessa doação. Mas por cautela eu vou manter. Mantido.
A sentença não merece reparos. No presente caso, o relatório apontou grave irregularidade subsistente na prestação de contas da recorrente, tal seja a não declaração de despesas com a produção do programa de rádio sem a correspondente emissão do recibo eleitoral. A ausência de recibo eleitoral referente à receita estimável é impropriedade insanável, que conduz à desaprovação das contas, porque não se tem como verificar se realmente o doador é aquele constante nas contas. O vínculo viola, ou melhor dizendo, o vício viola frontalmente o artigo da resolução do TSE que cuida do assunto. Por isso, inaplicáveis ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A recorrente procura justificar a ausência de emissão de recibo eleitoral no fato de que a doação estimável corresponde a serviços pertencentes à atividade comercial do doador, argumento que não se sustenta. Ainda que o serviço seja realizado pelo próprio doador, era imprescindível o lançamento do serviço na prestação de contas da candidata com a emissão do recibo eleitoral, além do termo de doação correspondente nos termos da legislação que cuida do assunto. A regra é de observância obrigatória. E com essas considerações, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. De acordo. O 4 da pauta, o processo 475/2013, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo vereador de querência, Terezinha Aparecida Neckley Bay. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha em função de divergência entre o saldo final da conta bancária e o saldo financeiro constante do demonstrativo de receitas e despesas, e também em razão da não transferência à direção partidária do valor excedente em conta corrente, considerado como sobra de campanha. A recorrente afirma que o saldo remanescente foi utilizado para saldar o cheque número tal que indico aqui em meu relatório, emitido em favor do José Adriano Ferreira da Silva, que as demais irregularidades são de cunho meramente formal. Requer o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as suas contas de campanha. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenha o parecer. Mantido. O meu voto está disponível a vossas excelências. Eu discuto os temas levantados pela parte e acompanho também o parecer do Ministério Público Eleitoral no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto, estou à disposição para algum esclarecimento. Algum esclarecimento? Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Os 2.5 da pauta, o processo 4.287/2013, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo vereador de querência, recorrente Leda Maria Costernaro Vezaro. Doutor Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciada, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha ante a ausência de emissão de recibo eleitoral referente a serviço de produção de programa de rádio. A recorrente alega que a ausência do recibo eleitoral caracteriza apenas irregularidade formal, postulando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenha o parecer. Mantido. O voto também está disponível. Eu estou debatendo o tema tratado no recurso e acompanhando o parecer ministerial, negando provimento ao recurso. É como voto.
Há algum pedido de explicação? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Os 6 da pauta, o processo 3.328/2013, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato a cargo vereador, também de querência. Orcilon Duarte Alves é o recorrente, doutor Pedro Francisco, relator. Certo, eu só vou localizar que eu acabei abrindo um outro processo aqui. Poderia, senhor presidente, por gentileza, repetir o número do processo para que eu possa localizar? 3.328, 3328. Certo. 3328. Ah, tá. Que ele mudou de posição aqui. Recurso eleitoral, conforme anunciado, interposto por Orcilon Duarte Alves. A sentença julgou desaprovadas as suas contas de campanha ante a ausência de emissão do recibo eleitoral referente a serviço de produção de programa de rádio feito pela empresa Televídeo Comunicações. O recorrente alega que a ausência do recibo eleitoral caracteriza apenas de irregularidade formal, postulando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Colho do parecer? Mantenho o parecer. Como Vossas Excelências já perceberam, esse caso é idêntico ao anterior e a solução é a mesma. Em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Estou de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Então, 2.7, o processo 32.878/2012, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato a cargo de vereador de Barão do Melgaço, recorrente Suzana Benedita de Souza. Também o doutor Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado, a sentença julgou desaprovada as contas de campanha. A recorrente alega que a irregularidade apontada não compromete a confiabilidade das contas e não se reveste de gravidade para sua desaprovação. Junta em sede recursal documentos para fins de comprovação de despesas de campanha. Postula pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas suas contas. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Colho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A sentença merece ser mantida. Eu estou afastando os argumentos trazidos pela parte recorrente, conforme inteiro teor que está disponível a Vossas Excelências, e acompanho o parecer ministerial negando provimento ao recurso. É como voto. Algum pedido de explicação? Todos de acordo, então o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. É o 2.8, processo 29.928/2012, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato a cargo de vereador, também de Barão do Melgaço, recorrente Francisco Odenilson da Silva. Doutor Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as suas contas de campanha ante a ausência de recibos eleitorais, de documentos relativos a receitas estimadas e também inconsistência relativa às doações declaradas na prestação de contas do recorrente e não informadas na prestação de contas do partido doador. O recorrente alega, em síntese, que não foi intimado para se defender do relatório final e que as irregularidades são sanáveis, vícios meramente formais que exigem boa-fé no intuito de informar todas as despesas realizadas durante a sua campanha. Postula o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso eleitoral. É o relatório. Colho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A sentença não merece reparos. Eu estou
debatendo os assuntos, argumentando conforme as alegações trazidas e, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso. Vou pedir de explicação. De acordo, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 2.9, o processo 31.749. Recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo vereador, também de Barão do Melgaço, recorrente Cid Cláudio Bueno Brandão. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas suas contas de campanha em razão de não ter apresentado qualquer documento referente às receitas estimadas, nem mesmo as notas fiscais, contrariando o disposto na resolução que cuida do assunto. O recorrente alega que a irregularidade não compromete a confiabilidade das contas e não se reveste de gravidade que importe na sua desaprovação. Junta em sede recursal documentos para fins de comprovação de despesa. Postula pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas as suas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Colho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A sentença merece ser mantida e eu estou em sintonia com o parecer ministerial negando provimento ao recurso, conforme inteiro teor disponível a vossas excelências. É como voto. Tem pedido de explicação, então todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. É o 10 da pauta, o processo 31.312/2012, também recurso eleitoral, prestação de conta do cargo vereador de Barão do Melgaço. Dr. Pedro Francisco é o relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha em razão de não ter apresentado qualquer documento referente às receitas estimadas, nem mesmo as notas fiscais, contrariando o disposto na legislação. A recorrente alega que a irregularidade não compromete a confiabilidade das contas e não se reveste de gravidade que importe na sua desaprovação. Junta em sede recursal documentos para fins de comprovação de despesas de campanha. Postula o provimento do recurso para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Colho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A sentença merece ser mantida. Eu estou em harmonia com o parecer ministerial negando provimento ao recurso, conforme inteiro teor do meu voto disponível a Vossa Excelência. É como voto. Tem pedido também, estou de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 11 da pauta é o processo 43.003/2012, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo vereador, Santo Antônio de Levegé, Hamilton José da Silva, recorrente, Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu declaro a minha suspeição no presente processo. Anotada a suspeição do Dr. José Luiz Brazak. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha por não ter sido apresentados documentos fiscais que comprovem as doações recebidas, bem como os respectivos termos de doação de bens e serviços estimados. O recorrente alega que os documentos não foram apresentados porque não houve requerimento da Justiça Eleitoral nesse sentido. Postula o provimento do apelo para que sejam aprovadas as suas contas de campanha. Juntando documentos com o recurso. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Colhe o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A sentença não merece reparos. No presente caso, o relatório apontou irregularidades que eu estou detalhando aqui em meu voto. Não houve apresentação das notas fiscais referentes às doações estimadas em favor do recorrente, como, por exemplo, as provenientes das receitas de folhas 39 dos autos.
como demonstrado em primeiro grau. A análise da descrição de receitas estimadas não permite apreciar a quantidade de bens. Então eu prossigo esclarecendo em meu voto as arguições do recorrente e, em harmonia com o parecer ministerial, estou negando provimento ao recurso. É como voto. Com voto divergente, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Deus por suspeito, o eminente quarto vogal. Então, o processo 36.338/2012. Recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, também de Santo Antônio de Levegé, Jesuíno de Farias, Luiz Dias de Amorim, recorrente, o Jesuíno é advogado. Dr. Pedro Francisco, relator. Meu anotado de suspeição, doutor. Recurso eleitoral conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha por não terem sido discriminados com exatidão as doações estimadas recebidas, não contendo os períodos de cessão dos veículos doados, não se podendo confrontar, por consequência, os valores estimados pelo candidato com a avaliação de mercado por ele apresentada. O recorrente alega que a irregularidade apontada não macula a lisura das contas, postula o provimento do recurso para que sejam aprovadas suas contas, junta documentos com o recurso e adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Pelo parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A sentença não merece reparos. Eu estou acompanhando o parecer ministerial negando provimento ao recurso. É como voto. É um voto divergente. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator, em consonância com o parecer. Levou suspeito o eminente quarto vogal. O 13 da pauta, o processo 29.066/2012, prestação de conta do candidato a cargo do prefeito Barão do Melgaço, recorrente Antônio Ribeiro Torres. Dr. Pedro Francisco, relator. Recurso eleitoral interposto por Antônio Ribeiro Torres, candidato ao cargo de prefeito em Barão de Melgaço, eleições 2012, contra a sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha. O recorrente alega preliminarmente nulidade da sentença, argumentando que não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre o conteúdo da certidão de folhas 162, o que ofenderia o princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, afirma que não existe na lei eleitoral, tampouco na resolução que trata do assunto, amparo legal para se exigir que o candidato proceda à abertura de conta bancária quando não exista agência bancária no município sede da eleição. Menciona que a Casa Lotérica e a Agência dos Correios, ambas instaladas em Barão de Melgaço, também não realizam a abertura de conta bancária de campanha, além da agência do Bradesco. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença ou, alternativamente, aprovar as suas contas. Junta documentos com o recurso. O parecer da douta Procuradoria pelo acolhimento da preliminar invocada e, no mérito, opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Tem uma preliminar de cerceamento de defesa que eu estou dizendo que não houve prejuízo ao recorrente, ao direito de recorrer, e estou rejeitando a preliminar. Quanto à preliminar, algum voto divergente? Rejeitado à unanimidade. No mérito, a sentença merece ser mantida. Senão, vejamos, eu estou inicialmente transcrevendo o artigo da resolução que trata do assunto e passo então a fundamentar
apresentar todos os motivos do meu convencimento, reconhecendo a existência de falhas insanáveis que compromete a regularidade das contas, qual seja, não abertura da conta bancária, e em harmonia com o parecer, estou negando provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, também a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. O 14 da pauta, o processo 90.711/2012, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador de Sorriso. Recorrente Sônia Maria Lisboa Friener. Recorrido do Ministério Público. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. Alega a recorrente que a juntada parcial dos documentos exigidos é simples vício formal, podendo ser suprível em qualquer etapa do processo, neste caso na fase recursal. Acosta aos autos uma declaração do gerente do banco atestando que não houve movimentação financeira no período informado e que, por isso, não era mais possível a emissão dos extratos bancários após o encerramento da conta. Postula o provimento do apelo para que sejam aprovadas suas contas. A douta Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso com a aprovação com ressalva das contas. É como voto. Desculpa, é o relatório. Mantém o parecer. Mantido? Vamos ao voto, finalmente. Entendo que a sentença merece ser mantida. Estou trazendo as minhas razões de convencimento, inclusive respaldado em jurisprudência, e com essas considerações negando provimento ao recurso eleitoral. É como voto, estou à disposição. Alguma manifestação? Então, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer. O 15 da pauta, o recurso eleitoral, prestação de conta do candidato vereador de Sorriso, recorrente Silvana Bezerra Milan Gomes. Ministério Público recorrido, Dr. Pedro Francisco, relator. Recurso eleitoral conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. Alega a recorrente que a juntada parcial dos documentos exigidos é simples, vício formal, podendo ser suprível em qualquer etapa do processo, neste caso na fase recursal. Acosta aos autos uma declaração do gerente do banco atestando que não houve movimentação financeira no período informado e que, por isso, não era mais possível a emissão dos extratos definitivos após o encerramento da conta. A recorrente postula o provimento do apelo para que sejam aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso com a aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Qual é o parecer? Mantém o parecer. Mantido? Eu estou entendendo que a sentença merece ser mantida, trazendo aqui as minhas razões de convencimento, inclusive respaldado em jurisprudência, tal como no caso anterior, e com essas considerações negando provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, tendo o voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. É o 2.16, processo 85.952/2012, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo vereador de Sorriso, recorrente Marismar Feitosa Araújo, recorrido do Ministério Público, Dr. Pedro Francisco, relator. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. Alega a recorrente que a juntada parcial dos documentos exigidos é simples vício formal, podendo ser suprível em qualquer etapa do processo.
acosta aos autos os extratos definitivos juntamente com o recurso eleitoral. Postulo o provimento do apelo para que sejam aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria opina pelo provimento parcial com a aprovação das contas com ressalvas. Esse é o relatório. Por parecer? Mantenho o parecer. Mantido. No mérito, o recurso não merece guarida. Eu reitero o meu entendimento de que os documentos que acompanham as razões recursais não merecem a análise deste egrégio tribunal nos processos de prestação de contas de campanha. Trago as minhas razões de convencimento, inclusive respaldado em jurisprudência, e afirmo ainda que, quanto aos documentos apresentados, agora reafirmo que está precluso o direito da candidata de apresentar a documentação nova, pois a sentença já foi proferida pelo órgão competente e o recurso eleitoral não pode se prestar a uma segunda apresentação das contas de campanha. Com essas considerações, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Com voto divergente. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer. O 17 da pauta, também recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo de vereador de Sorriso, recorrente Edgardo Vargas Lozada, recorrido ao Ministério Público. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. Alega o recorrente que a juntada parcial dos documentos exigidos é simples vício formal, podendo ser suprível em qualquer etapa do processo. Acosta aos autos cópia do recibo eleitoral, bem como cópias das notas fiscais das aquisições efetuadas pelo doador, e afirma que não houve desembolso ou contratação de cabos eleitorais ou quaisquer outras despesas. Postula o provimento do apelo para que sejam aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e, no mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Por parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Neste caso, estou acolhendo a preliminar e reconhecendo a intempestividade do recurso, assim como se manifestou a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Então, com essas considerações e harmonia com o parecer, não conheço do recurso interposto pelo candidato em razão da intempestividade. É como voto. Algum voto divergente? Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso por intempestivo, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. 18 da pauta. Processo 85.090/2012, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo vereador de Sorriso, recorrente Gabriel Fernandes Fialho. Ministério Público Eleitoral recorrido. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Senhor presidente, esse caso é idêntico ao anterior. E também estou acompanhando o parecer ministerial no sentido de reconhecer a intempestividade. Estou à disposição para algum esclarecimento. É o voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso por intempestivo, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 19 da pauta, processo, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo de vereador de Sorriso, 43º ano eleitoral, recorrente Jefferson Miranda Moreira, recorrido ao Ministério Público. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Senhor presidente, este é mais um caso idêntico aos dois anteriores, também de intempestividade, razão pela qual eu estou acolhendo a preliminar, acompanhando o Ministério Público Eleitoral, não conhecendo do recurso interposto pelo candidato. É como voto e estou à disposição. Então, como é situação similar ao anterior, teve votação unânime, então o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso por intempestivo, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 20 da pauta, processo número 79.979/2009, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador de Piranga do Norte, recorrente Mauro Augusto de Oliveira Coque. Ministério Público Eleitoral recorrido, doutor Pedro
Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. Sentença julgou desaprovadas as contas de campanha porque ausente nos autos a totalidade dos documentos necessários a demonstrar a licitude das doações ou cessões feitas ao candidato sob a rubrica de receitas estimadas em dinheiro. Alega o recorrente que a simples conferência dos recibos eleitorais era suficiente para comprovar as receitas estimadas de campanha. Junta documentos com o presente recurso, postula o provimento para que sejam aprovadas as suas contas. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Alô. A sentença merece ser mantida. Eu estou trazendo as minhas razões em meu voto disponível a vossas excelências e também com as considerações que faço, estou em harmonia com o parecer ministerial negando provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Então, 22 da pauta, o processo 6.703 de 2013, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador de querência, Lorraine Alves Pereira de Souza, recorrente, Dr. Pedro Francisco, é o relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. O problema aqui também diz respeito à comprovação do serviço de produção de programa de rádio. E o parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Qual é o parecer? Mantido. Mantido? Estou em meu voto dizendo que a sentença não merece reparos apontando as razões e acompanhando as manifestações do Ministério Público Eleitoral negando provimento ao recurso. É como voto. Algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos o voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Acabou.